Existe uma história que atravessou séculos e ainda hoje deixa uma pergunta no ar: como alguém consegue manter a fé mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar? Hoje você vai conhecer a história de Daniel, mas não da forma que normalmente é contada. Existe um detalhe nessa trajetória que a maioria das pessoas ignora, e que pode mudar completamente a forma como você enxerga pressão, medo e propósito. Então fica comigo até o final, porque o momento mais importante dessa história acontece quando tudo parecia perdido. Daniel não estava em uma posição confortável. Ele havia sido levado para longe de sua terra, de sua cultura e de tudo o que conhecia. Imagine perder tudo de uma vez e ainda assim precisar se adaptar a um novo mundo, com novas regras, novas exigências e uma pressão constante para abandonar aquilo em que acredita. É aqui que a história começa a ficar interessante, porque enquanto muitos teriam desistido, Daniel tomou um caminho diferente. Mesmo cercado por influências que tentavam mudar sua identidade, ele decidiu manter princípios. Pequenas decisões diárias que, aos olhos de muitos, pareciam simples, mas que estavam moldando algo muito maior dentro dele. E esse é um ponto importante: grandes histórias não começam em grandes eventos, começam em pequenas escolhas que ninguém vê. À medida que o tempo passa, Daniel se destaca. Não por força física, não por poder político, mas por algo raro: por consistência. Ele se torna alguém em quem os líderes passam a confiar, porque existe algo diferente na forma como ele pensa, decide e age. Mas é exatamente nesse momento de ascensão que o desafio aumenta. Porque quanto mais ele se destaca, mais ele se torna alvo. E aqui entra um dos momentos mais intensos dessa história: uma decisão é criada com o objetivo de forçá-lo a abandonar sua fé. Uma situação onde qualquer escolha parecia levar ao risco. Ou ele cede, ou ele permanece firme. E é aqui que acontece o ponto de virada. Daniel continua fazendo o que sempre fez. Sem exagero, sem espetáculo, apenas continuidade. Ele mantém sua rotina, sua fé e sua forma de viver, mesmo sabendo das consequências. E isso mostra algo poderoso: caráter não é construído no conforto, mas revelado na pressão. Antes de seguir, se essa história já está te fazendo refletir sobre como pequenas decisões moldam grandes resultados, deixa o like no vídeo. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que também estão buscando entender essas histórias de forma mais profunda. O resultado da escolha de Daniel o leva a um dos momentos mais conhecidos da sua história, mas o que pouca gente percebe é o que acontece antes disso. Ele não estava apenas enfrentando um problema externo, ele estava sustentando uma convicção interna. E isso muda tudo. Mesmo quando tudo aponta para o pior cenário, ele permanece firme. E é nesse ponto que a narrativa revela algo maior: a ideia de que nem sempre o desfecho imediato define o fim da história. Muitas vezes, é exatamente no meio da pressão que algo novo começa a ser construído. E aqui entra uma reflexão importante: quantas vezes na vida as pessoas desistem não porque perderam, mas porque não conseguem sustentar a pressão do processo? A história de Daniel não fala apenas sobre um evento extraordinário, ela fala sobre permanência. Sobre continuar mesmo quando não faz sentido continuar. Depois desse momento, a história de Daniel se torna um símbolo de resistência, fé e consistência. E cada detalhe mostra que existe um padrão: aquilo que é construído com profundidade não se desfaz facilmente diante da pressão. Se você está acompanhando até aqui, existe um ponto que conecta toda essa história com algo ainda mais prático: entender essas passagens com profundidade muda completamente a forma como você interpreta decisões, desafios e até momentos de dificuldade na vida real. E é exatamente por isso que muita gente busca um caminho mais estruturado para estudar a Bíblia, indo além da leitura superficial e entendendo o contexto por trás de cada história. Se você quer continuar aprendendo desse jeito, aqui no canal você vai encontrar mais conteúdos como esse. Então se inscreve agora, porque isso vai te ajudar a enxergar essas histórias com muito mais clareza e profundidade. E se esse vídeo te ajudou a ver a história de Daniel de um jeito diferente, já aproveita e se inscreve no canal. Assim você não perde os próximos conteúdos que vão te levar ainda mais fundo nessas narrativas.
E para quem quer ir além, existe um material de estudo bíblico que aprofunda essas histórias de forma organizada, simples e progressiva, ajudando a entender o contexto e os significados por trás das passagens. E assim, a história de Daniel chega ao seu ponto mais decisivo, mostrando que a fidelidade em momentos de pressão extrema não é apenas uma escolha emocional, mas uma postura que define destinos. Depois da cova dos leões, o silêncio da noite é substituído por uma nova realidade, a autoridade de Deus sendo reconhecida até mesmo por aqueles que antes duvidavam. O decreto do rei muda, e o nome de Daniel passa a ser lembrado não como o homem que sobreviveu ao impossível, mas como alguém que permaneceu firme quando tudo ao redor tentava forçá-lo a ceder. Essa é a virada que separa quem apenas conhece a fé de quem vive a fé de forma prática. E aqui fica uma reflexão direta: quantas vezes a pressão diária tenta fazer com que valores sejam abandonados em silêncio? Antes de seguir, vale observar como pequenas decisões moldam grandes histórias. A jornada de Daniel não termina na cova, mas na lição que permanece: consistência constrói legado, e firmeza em valores transforma não apenas uma vida, mas o ambiente ao redor.